Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Seja uma noite abençoada para nossas vidas nessa noite, né? Eu escolhi um salmo para a gente refletir juntos nessa noite, que é o salmo de número 115. É um salmo que está associado às grandes festas judaicas, né? As festas dos peregrinos, a Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa de Tabernáculos, as grandes festas do passado do povo judeu. Esse salmo tem muita ligação com aquelas grandes festas. Esse salmo faz parte de um grupo do Salmo 113 ao 118, é um grupo de salmos que são considerados um dos grandes e belos poemas dos salmos. Ele tem um título em egípcio que é Alel, que significa salmos excepcionalmente belos. E o Salmo 115 faz parte desse grupo de salmos. E o Salmo 115, eu vou ler com os irmãos a partir de agora, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Têm boca, mas não falam. Olham, têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, pois Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como os grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos, pois sois benditos do Senhor, este que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Este salmo, como todos os outros, eram hinos, eram cantados. Nesse caso, ele está sendo cantado por um grande coral. A tonalidade, a entonação que o salmista dá, deixa claramente que estava cantando nesse coral todos os convertidos, os israelenses, os leigos, as pessoas comuns. Estavam cantando lá os sacerdotes. Estavam cantando também os prosélitos, os gentios, aqueles que não eram de Israel, que eram de outra cidade, de outros países e que eram convertidos. Gentios são aqueles que eram convertidos não judeus. Então tinha convertido não judeus, tinha convertido judeu, tinha os leigos, tinha as pessoas simples e está citado nesse salmo também os sacerdotes. Então era um salmo, aparentemente toda a congregação cantava junto. Talvez houvesse repetições, refrões, mas era um salmo onde todos cantavam. Um grande coral, composto pelos sacerdotes, pela congregação e pelos gentios. Quando a Bíblia fala gentios, significa aqueles que não eram dos judeus, não eram da terra, que eram convertidos de outras nações, que vinham para as festas em Jerusalém, festa dos peregrinos, da Páscoa, dos Pentecostes, festa da dedicação. Eles eram estrangeiros convertidos. A Bíblia dá o nome de gentios para esse grupo de pessoas. Bom, o Salmo fala
basicamente sobre a inutilidade dos ídolos feitos por mãos de homens, em contraste com a majestade, a grandeza e a sabedoria e a bondade de Deus. Ele fala, os ídolos são inúteis, mas Deus é bondoso, grandioso. Ele faz um contraste, um jogo de contraste. A partir do verso 1, é muito interessante como esse capítulo 115 começa. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Quando eu estava lendo esse salmo, eu me lembrei de uma situação, a Solange acho que vai se lembrar, a Solange é minha esposa. Nós somos membros de uma igreja durante muitos anos, uma igreja em São Paulo, uma igreja grande, média grande, tinha vários pastores lá. Tinha o pastor principal, mas tinha mais uns 10 pastores aqui na igreja, tinha bastante pastor na igreja. E tinha um pastor lá, que é o pastor Joãozinho. Ele tinha muita vontade de ser um grande... Ele era um pastor, consagrado pela igreja, aquelas coisas todas. Mas ele queria ser um pastor reconhecido, ele queria ser um pastor onde todos conhecessem ele, queria ser um pastor que pregava na televisão, então ele queria ser reconhecido pelas pessoas. E um dia estava eu, Solange, um amigo nosso, Pedro Paulo, que também é um pastor. Naquela época ele não era pastor, mas hoje ele é um pastor também, amigo nosso, muito amigo. Conversando depois de um culto, aí esse pastor Joãozinho encostou perto da gente e começou a falar, não, olha, está aqui o meu cartão de pastor, pregador, conferencista, evangelista internacional. Um cartão. Ele mandou fazer um cartãozinho de conferencista internacional, mas nós conhecíamos ele. Estava longe de ser um conferencista internacional. A gente olhou para o outro assim, meio... Assim, não, porque eu sou muito conhecido, se pede alguém num congresso, numa apresentação, num lugar, uma viagem, tá aqui meu cartão, conta comigo. Ah, tá bom, pastor Joãozinho, Nós disfarçamos ali, ele saiu. Aí esse amigo nosso, Pedro Paulo, disse assim, pegou a Bíblia dele e abriu nesse salmo. Engraçado que o salmista aqui ensina que a gente, não a nós, Senhor, não a nossa, nós não queremos glória nenhuma, mas é o teu nome que tem que ser engrandecido. Eu lembro que ele leu esse salmo, eu me lembrei na hora, não a nós, mas é o teu nome. Não tem muito a ver isso com o tema, mas eu me lembrei disso. Muitas pessoas às vezes querem a glória para si mesmo, querem o louvor, querem o reconhecimento sobre si mesmo. Mas o salmista que foi bem claro, não, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. Então o objeto da nossa adoração é o Senhor e toda a glória nós vamos dar a Ele nessa reflexão dessa noite. Não a nós, Senhor. Isso aqui já dá um tema mais ou menos de qual vai ser o conteúdo principal do Salmo. É afirmar que o Senhor, que é o Jeová, aqui é citado como Jeová, Ele sim é o grande libertador, é o grande abençoador. Não a nós mostra qual que é o conteúdo. No verso 2 diz assim, porque dirão os gentios, aonde está o seu Deus? O que é que estava acontecendo aqui, irmãos? A comunidade dos crentes nesse período não era grande, era uma comunidade pequena. Não tinha muitos crentes, eram poucos os crentes, eram poucos aqueles que aguardavam Jeová, o Senhor. E tinha muitos gentios, que eram pessoas de outras nacionalidades que não eram convertidos, que estavam na cidade nas festas. E eles levavam nas festas, tinha muita gente na cidade, levavam na sua festa os seus deuses, os seus ídolos. Um trazia um ídolo de ouro, outro de prata, outro ídolo de bronze, outro de cerâmica, outro de gesso. Eles traziam os seus diversos ídolos, tinha muitos ídolos. Eles tinham os seus ídolos. Aí eles olhavam para a pequena comunidade dos crentes e falavam assim, nós temos o nosso aqui, onde é que está o seu Deus? Os cristãos estavam sofrendo uma espécie de zombaria aqui naquele período. Nós temos nossos deuses aqui, ó. Meu Deus é de prata, bonito, bem feito. Eram os melhores artesãos que faziam. Do ponto de vista da arte, da obra, eram muito bonitos, perfeitos, muito bem executados. Nós temos nossos deuses. Onde está o vosso Deus? Porque dirão os gentios,
Aonde é que está o seu Deus? Nosso está aqui, o de vocês. Vocês não têm Deus? Nós temos. Ó, eu tenho. Aquele pessoal tem, nós temos. Cadê o seu? Eles olhavam para os crentes e não viam na mão dos crentes nenhum objeto de adoração. Não viam nenhum adorador. Cadê? Nós temos. Cadê vocês? Você não tem? Ih, meu Deus. Eles estavam sendo zombados, né? Nesse período, a igreja estava passando uma fase onde Deus havia se calado por um período e não tinha acontecido nenhum milagre grande. Parece que Deus não estava agindo. Então, ninguém via a ação de Deus. Deus não agiu por um período. Então, você, teu Deus, que Deus? Não acontece nada com vocês. Vocês não têm nem Deus, nós temos. Tem uma zombaria com os cristãos que não eram muitos, repito, né? O povo estava sofrendo essa zombaria por parte dos pagãos. Mas o coro dos irmãos cantava, no verso 3, mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Era mais ou menos assim, cadê o Deus de vocês? Vocês não têm? Qual foi a resposta que os irmãos tiveram nesse canto, nesta oração? Não, nosso Deus não está aqui, nosso Deus está no céu. Vocês não estão vendo Ele porque Ele não está aqui. Nosso Deus está no céu, Ele fez tudo o que Ele quis, Ele comanda tudo. Olha que interessante, eles estavam sofrendo uma afronta e para se defender, eles começaram a cantar, e é uma oração cantada, nosso Deus está no céu. Não tem Deus, não tem ídolo, nós não temos ídolo. Vocês não estão vendo porque Ele não está aqui na terra, Ele está nos céus. E Ele fez tudo o que lhe agradou. Olha, o ídolo de vocês são de ouro, são de prata, são de ouro, são de cobre, obra das mãos dos homens. Tem boca. O Deus de vocês tem boca, mas não fala. O Deus de vocês tem olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos. Eu estou vendo, mas não ouvem. Tem nariz, eu estou vendo, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam, não mexem. Tem até pé, tem pé sim, mas não andam. E nem som algum sai da sua garganta. Do verso 3 ao verso 7, que nós acabamos de ler, a resposta dos irmãos foi assim: nós não temos ídolos, nosso Deus está no céu. Eles queriam demonstrar uma confiança e que o Deus que eles serviam é um Deus maior. Não, você não está aqui na terra, nosso Deus está no céu. Na canção deles, eles dizem assim: nosso Deus está no céu, mas Ele age aqui na terra. Ele é tão grande que a terra não cabe para Ele morar, Ele mora nos céus, mas Ele age aqui na terra. Diferente dos ídolos, diferente dos deuses de vocês, que está na terra, mas não tem um movimento sequer. Não fala, não cheira, não tem. Eles estão aqui, mas não faz nada. Não está no céu, mas age aqui na terra. É um canto como uma espécie de defesa. Mas essa defesa não era falada para as outras pessoas. As pessoas atacavam, eles estavam cantando aqui a Deus. Senhor, nosso Deus é outro. Mas eles precisavam agir dessa maneira. Nosso Deus está nos céus, mas age na terra. Não conseguem, os deuses, os ídolos que vocês têm, não conseguem nem ao menos reproduzir aquilo que vocês mesmos fazem. Vocês fazem coisas melhores do que eles, porque vocês pelo menos conseguem fazer uma grande obra de arte. Eles nem isso mesmo conseguem. Vocês são mais que ele. Então era um embate não de pessoa contra pessoa, mas a afronta, eles oravam e cantavam a Deus. Há um destaque no verso 5 que eu deixei aqui, porque no verso 5 diz assim: tem boca, mas não falam. Tem boca, mas não falam. E lá no verso 7, tem uma parte que diz assim: e nem som algum sai da sua boca, da sua garganta. Ele deixou bem claro, tem tudo, mas não sai som, não sai voz, não sai uma voz de ação, não sai um grunhido, não sai um miado, não sai nada, zero. Ele repete, boca que não fala e boca que nem dá um gemidinho. Os pagãos, irmãos, eles tinham muito orgulho dos seus ídolos. Por quê? Porque eles viam os ídolos.
eles desprezavam aquilo que não via, porque o Deus dos cristãos, o Deus dos sacerdotes, o Deus da congregação, não é um Deus visível. Eles valorizavam aquilo que viam e desprezavam aquilo que não viam. Não é muito diferente da gente, nos nossos dias. Não é diferente da nossa sociedade, onde todo mundo acredita naquilo que tem, naquilo que é visível. Estou com um carrão bonito, eu estou beleza. Não estou vendo nada, Deus não está abençoando. Acredito naquilo que eu estou vendo, mas é difícil acreditar naquilo que não vê. Porque Deus é invisível, a Bíblia diz que Deus não é homem, Deus é um espírito. Como não vê, despreza e valoriza aquilo que vê. Valoriza o dinheiro, valoriza o sexo, valoriza os bens, valoriza o prazer, valoriza as coisas, os bens materiais. Mas o texto deixa bem claro que o nosso Deus, ele está no céu, mas age na terra. E é um Deus que nós não vemos, mas é diferente dos objetos. Os pagãos tinham orgulho do que não viam, daquilo que viam, desprezavam o que não viam, e hoje nós repetimos, de certa forma, a mesma sequência. Mas a congregação continuava cantando. Nós temos um Deus que age com bondade e com misericórdia. Nosso Deus não tem uma representação gráfica do objeto de ouro, de prata, ou de cerâmica, ou de gesso, ou de qualquer que seja outro material. Não existe uma representação. Que não adianta nada, porque tem uma representação, ele não pode fazer nada. O nosso Deus está no céu, ninguém vê, mas ele age com bondade e com misericórdia. Então é bom nós sempre lembrarmos que muitas vezes nós estamos diante de algumas situações e nós não vemos saída nenhuma para a situação. Ou não estou vendo nada, não tem escapatória. Mas nós não andamos por vista, conforme das Escrituras, nós andamos por fé. Nós devemos andar não naquilo que vemos para nos segurar, ou naquilo que temos, mas naquilo que o Senhor faz em nosso favor. A congregação cantava, temos um Deus que age com bondade e com misericórdia. No verso 8, o salmista diz assim: a ele se tornem semelhantes os que o fazem. Aqui a gente fica numa dúvida se isso aqui é uma petição, Senhor, que eles fiquem iguais, ou se é uma oração. Senhor, aparentemente parece uma petição, que eles fiquem iguais àquilo que eles gostam. Uma predição, uma petição. Quem fabrica os ídolos, terminará como os ídolos. Por quê? Já havia gerações e gerações de judeus que haviam morrido, que adoravam ídolos, e agora estavam mortos no seu sepulcro, mortos e silenciosos, tal como ídolos. Mortos não falam, e silenciosos. Esses silenciosos dão o sentido de silêncio, um silêncio eterno. Não fala e jamais falará. Mortos e silenciosos. Quem os fabrica terminará como os ídolos, imóveis, inertes. No canto, é assim que vai se tornar aqueles que confiam em ídolos. Em contraste com aqueles que confiam no Senhor, ou louvarão para sempre, é o que o texto diz. Aqueles que confiam no Senhor louvarão o Senhor para sempre. Louvam hoje, sai o som da boca, louva hoje, vai louvar amanhã, vai louvar pela eternidade. Mas aqueles que confiam em ídolos serão silenciados um dia para sempre, porque um dia todos morrem. E já havia morrido muitas gerações de judeus aqui que estavam silenciados. No verso 9, o salmista continua dizendo assim: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. No verso 10, casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. No verso 9, o salmista exorta: Israel, confia no Senhor. No verso 10 ele não falou Israel, ele falou casa de Arão, confia no Senhor. No verso 11 ele diz assim: e vós todos os outros que temeis ao Senhor. E ele repete: pois Ele é o seu auxílio e o seu escudo.
três classes de pessoas que estavam na congregação cantando nesse coral: os leigos de Israel, os convertidos de Israel, a casa de Arão e os prosélitos, os que eram considerados gentios que se convertiam, aqueles que estavam confiando no Senhor. Três classes de pessoas: os prosélitos, os sacerdotes e os crentes em geral. Sacerdotes, crentes, novos convertidos, confiai no Senhor, porque Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Não vamos entrar na mesma falácia do que a nação está fazendo, de construir deuses e crer em outros deuses e ídolos. Confie no Senhor. Três grupos de pessoas: leigos, sacerdotes e gentios. E a frase é a mesma. Para Israel, Deus é o meu auxílio. Para os sacerdotes, Deus é o meu auxílio e escudo. E para os novos convertidos, Deus é o auxílio e escudo. No verso 12, o coral continuava cantando. Tem uma coisa muito interessante aqui no verso 12. Começa assim: o Senhor se lembrou de nós. O que é que eles estavam querendo dizer com o Senhor lembrou de nós? Por acaso Deus havia se esquecido deles? Esqueci, agora lembrei, vou abençoar. Não, não é nesse sentido. O Senhor se lembrou de nós, como disse um pouquinho antes, o Senhor já havia cessado de operar qualquer sinal no meio do povo. Não estava acontecendo nada. Por isso que eles eram zombados. Não acontece nada com vocês. Mas não era pouco tempo, era muito tempo. Anos sem o Senhor se manifestar. Vocês não têm Deus? O Deus de vocês não acontece nada com vocês. Cadê o Deus de vocês? Mas aqui o salmista diz assim, e o coro canta: o Senhor se lembrou. O Senhor se lembrou significa que o Senhor resolveu agir. Sempre esteve na lembrança e sob o olhar do Senhor. Em todo momento. É que o Senhor fala assim: bom, agora é o momento de agir. Queridos, às vezes parece que não acontece nada. Vai dar tudo errado, não acontece nada para as nossas vidas, na família, nos amigos, nos negócios. Não acontece nada, a gente não vê nada e alguém fala assim: pô, mas você não é crente? Você não ora? Não acontece nada. Mas o Senhor está vendo. Mas o Senhor, por deliberação dele, porque ele faz tudo o que lhe agrada, como está escrito nesse texto, ele resolve assim: não, eu estou escutando, eu vou agir no meu tempo. Deus age no tempo dele. A resposta de Deus é no tempo dele, na hora que ele quer, não na hora que a gente acha que tem necessidade, é na hora que Deus quer. O Senhor se lembrou de nós, significa, mas agora chegou um momento que o Senhor resolveu agir. Ele estava quieto, ele deixou as coisas por um tempo para ver como é que ficava, mas agora Deus está agindo. Agora nós temos certeza que o Senhor se lembrou de nós, que o Senhor vai nos abençoar. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Vai abençoar a igreja, os leigos em geral, vai abençoar os sacerdotes e vai abençoar os novos convertidos que vieram de outras nações. O Senhor se lembrou e quando o Senhor se lembra, quando o Senhor age, isso é o que significa aqui. A hora que o Senhor age no tempo dele, ele abençoa a todos. Crente novo, crente leigo, crente comum, gente simples, sacerdote, novo convertido de um país de outro. A bênção é para todos. O Senhor se lembrou de nós, nos abençoará. Abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Verso 13. Abençoará também os que temem ao Senhor. Os que temem ao Senhor eram os prosélitos, os convertidos de outras nações. Sacerdotes, leigos e os outros. Que nós nem conhecemos, está lá nos outros países, nem subiram para a festa. O Senhor vai abençoar aqueles que temem ao Senhor, tanto os pequenos quanto os grandes. Porque Deus, quando resolve abrir a sua bondade, a sua misericórdia para derramar sobre aqueles que o temem, aqueles que cantam e louvam o seu nome, ele não faz acepção de pessoas. Ah, não, pastor, eu abençoo mais, porque o pastor já viu, né? O irmãozinho ali nem tanto, mas eu abençoo menos.
Deus vai abençoar todos, Ele derrama da sua bênção sobre todos, grande, pequeno, leigo, sacerdote de outro país. O Senhor tem bênção para todo o seu povo, todo aquele que louva o Senhor, que confia nele e não confia em ídolos, o Senhor tem bênção. E pode até parecer que em algum momento o Senhor se cala, porque na história Deus se calou muitas vezes, por vários períodos. Às vezes nas nossas vidas Deus se cala com alguma coisa, parece que não está acontecendo nada. Mas não quer dizer que Ele não está vendo e fala assim, calma, eu sei o momento certo de agir. E a hora que Ele age, a bênção para todos, independentemente de cargo, de função, de sabedoria, de cor, de raça, de sexo, de condição financeira. A bênção para todos. No verso 14, diz assim, o Senhor vos aumentará cada vez mais. O Senhor vos aumentará. O que é aumentar? Lembra que eu disse que aquela comunidade era uma comunidade pequena, tinha poucos crentes? Uma comunidade pequena. Vocês são poucos, não são muitos não, perto da nação vocês são pequenos. Mas eu vou aumentar vocês também. O número de vocês vai aumentar. Vos aumentará cada vez mais. Multiplicação. Aumento, aumento de novo, cada vez mais. Aumento de novo, cada vez mais, vai aumentar de novo. Cada vez mais. Tanto a vós quanto aos vossos filhos. Irmãos, aqui é uma bênção que o salmista proferiu nesse canto que o Senhor daria, que não era só para aquele tempo. Vai abençoar a casa de Deus, vai abençoar a congregação, vai abençoar o número de convertidos, o número daqueles que louvam ao Senhor, vai aumentar cada vez mais e vai aumentar e vai continuar aumentando. Aquela geração vai passar, agora eu vou abençoar seus filhos, vai aumentar uma bênção que ultrapassa gerações. Vai aumentar a quantidade daqueles que louvam ao nome do Senhor. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Verso 15. Vós sois benditos do Senhor, Senhor que fez o céu e a terra. Quando ele fala que o Senhor fez o céu e a terra, ele volta lá no verso 3. O nosso Deus está nos céus, Ele fez tudo o que Ele quis, fez os céus e a terra. Ele começou dizendo que o Senhor fez o céu e a terra, ele fala assim, o Senhor fez os céus e a terra. Toda a glória do salmista, toda a glória desse coro que estava cantando era ao Senhor. É só Ele fez tudo. Vós sois o bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Eles continuam cantando dizendo assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Parece uma coisa meio fora de contexto, mas tem uma explicação aqui, irmãos. Ele fala assim, o Senhor que fez os céus e a terra, Ele fez tudo. Os céus dos céus, os astros, eles não tinham ideia do que a gente tem hoje. Os céus dos céus, tudo que está para cima, que a gente não consegue chegar, isso está com o Senhor, Ele está no controle dele. Mas a terra aqui, Ele deu aos homens. A terra, Deus deu aos filhos dos homens. Sim, queridos, se Deus deu, não deu a propriedade, então, a escritura é sua, você faz o que você quer. Vende, queima, destrói. Não. Ele que fez e deu para usufruto dos homens. É preciso ter responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Quando a gente sai queimando mata, poluindo o mar, poluindo o rio, estragando tudo, nós não somos naturistas e louvamos a natureza. Mas isso aqui é ação do Senhor, nós devemos cuidar. Isso aqui não é um bem que a gente vai usando e descarta. Isso aqui não é nosso. Ele deu para nós cuidarmos. É dele. Ele diz aqui, tudo é dele, inclusive a terra. Ele deixou para a gente administrar. Tudo é dele. Porque nós não podemos fazer com a terra aquilo que a gente quer. Não fomos nós que criamos. Se fosse o Criador, Deus pode fazer o que Ele quiser com a terra. Tanto é que Ele construiu e disse que um dia Ele vai destruir. Ele pode. Nós não criamos nada. A terra é dele. Não é somente uma matéria em que se beneficia, descarta e fica por isso mesmo. É uma doação por um tempo. E se há uma doação, se há uma dádiva, é porque há um doador. Se há bênção que está sendo cantada aqui, que o Senhor vai abençoar, é porque eu tenho um abençoador, é Deus. E é esse Deus. Não é os ídolos, é esse Deus que fez os céus e a terra, que o coral está cantando, Senhor, o Senhor fez tudo.
O Senhor se lembrou de nós, agora nós vamos ser abençoados. Não essa geração, mas a geração futura. A casa do Senhor vai aumentar o número de adoradores do Senhor verdadeiro. No verso 17, quase finalizando já, ele fala assim: porque os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, nem os que descem à sepultura. Mortos não podem louvar. Ídolos que não falam, que estão mortos, não podem louvar. Adoradores que adoram ídolos mortos, um dia também vão morrer e não vão poder louvar, e vão descer à sepultura, aos lugares silenciosos, e não vai sair nem som da sua boca enquanto eles estavam vivos e nem depois no silêncio eterno. Mortos não podem louvar. Os adoradores vivos vão morrer e ficarão calados para sempre. Mas quem confia no Senhor, vai louvar, vai cantar como esse grande coral na congregação. Não importa se nós somos sacerdotes, se nós somos gentios, se nós somos prosélitos convertidos, nós estamos aqui louvando ao Senhor. Nós vamos louvar hoje e vamos continuar um dia louvando ao Senhor eternamente. Não vai haver silêncio. Esse é a grande diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que confiam em ídolos. Último verso, irmãos, verso 18. O Salmo 115 bem que poderia parar poderia bem parar no verso 17 ali, ó. Eu já disse tudo que eu tinha que dizer, mas o salmista achou por bem colocar mais uma estrofe no hino dele para cantar. Porque o salmista não olhou. O verso diz assim: mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Nós falamos agora e vamos cantar para sempre. E mesmo que nós descemos à sepultura, onde ele creu, irmão, Jesus não tinha vindo ainda. Eles não tinham o plano da salvação. Mas ele creu que mesmo que eles descessem à sepultura, em algum momento eles estariam com o Pai e estariam louvando para sempre, porque morto não louva. Eles não tinham conhecimento da salvação. Eles tinham uma promessa, mas não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Jesus não tinha vindo ainda. Séculos depois disso aqui, Jesus veio. Mesmo assim, ele fala assim: nós louvaremos hoje e louvaremos eternamente. Ué, mas eles iam morrer. Como é que eles sabiam que eles iam louvar eternamente? De alguma forma, eles criam na promessa do Senhor da restauração, voltaram ao estado original com Deus, de relação permanente com Deus para sempre, tal como tinha lá no Éden. Eles tinham essa memória. Ele diz, então o salmista diz assim, e os cantores cantavam assim: mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Para eles, louvar o Senhor não era só um canto momentâneo. Eles estavam sendo zombados havia muitos anos aqui. Cadê a saudade de vocês? Ih, não acontece nada. Nós continuamos louvando. Está zombando, estou louvando. Estou louvando. Desde agora louvei no passado, louvo hoje, vou louvar amanhã. O convite do Salmo é que a gente louve o Senhor, o único Senhor. Aquele que nós não vemos, mas aquele que age. Nós louvemos ontem na dificuldade, hoje, amanhã, porque essa é o nosso bem maior. Um dia nós vamos louvar o Senhor para sempre. É o que está afirmado nas Escrituras. Quando nós vamos morar em definitivo com o Pai num outro período. Ele não olhou só para o momento, nesse momento. Ah, Deus de vitória agora, tá bom. Cantando, agora para de cantar. Não. Hoje e para sempre. Hoje, amanhã, depois de amanhã, para frente. Apontou para o futuro e exortou todos a louvarem. E o Salmo exorta a todos nós. Não importa se é sacerdote que está aqui, não importa se é crente leigo, se é crente antigo, se é crente novo, se é prosélito que veio, não era nem é do Senhor Jesus. Então tem oportunidade e vai louvar o Senhor para sempre. Pode ser Israel, pode ser casa de Arão e pode ser os prosélitos, aqueles que confiam, não importa. Isso talvez signifique que nós devemos louvar o Senhor todos os dias. Louvai o Senhor todos os dias. Não importa se tem zombaria, se Deus está agindo, se Deus deixou de agir.
No momento certo, o Senhor vai se lembrar, o Senhor vai falar assim, bom, chega o momento de agir. Agora, e quando Ele age, a bênção ultrapassa gerações, irmão. Nós possamos louvar sempre o Senhor, afirmando sempre, nós temos um Deus vivo, que tem boca e fala, tem nariz e cheira, tem pé e anda, tem mão e age, tem pensamento e pensa pensamentos bons a nosso respeito, como diz as Escrituras. E deixemos de confiar em coisas que nós vemos. Conta bancária gordona, carrão bonito, não sei, cada um tem milhares de coisas nesse planeta aqui, né? Cada um se firma numa coisa que vê. Nós não vemos o Senhor, mas temos confiança naquele Deus que confiamos e sabemos quem Ele é. E quem deve fazer isso, bendizer ao Senhor, desde agora para sempre, somos nós os vivos. Quem está morto não pode. E quem morrer confiando em ídolos, também vai continuar não podendo. Quem pode louvar o Senhor hoje somos nós, irmãos. A casa de Arão. Os crentes, os irmãos, nós podemos. Nós devemos fazer isso e bendizer o Senhor para todo sempre, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. É isso que eu queria repartir com os irmãos nessa noite. Obrigado, queridos.